Biologia Evolutiva de Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Espécies biológicas invasoras. Eu não concordo muito com essa nomenclatura, mas é a que nós possuímos, diria. Então vamos entender. Nós temos milhares de espécies em todo o mundo que elas estão invasoras. O que é que significa, por definição, ser invasor? Claro que existem vários conceitos. Se eu invadir a casa, a propriedade de alguém, eu estou sendo processo de invasão, estou invadindo algo que não é meu. Já estou entrando naquilo que não é meu, é invasão, uma classificação. No caso de espécies, quando falamos de espécies vivas, seres vivos, é quando a espécie ela é colocada em um local do qual ela nunca pertenceu, provavelmente. Por quê? Porque a gente sabe que é uma questão bem básica para vocês, são alunos, são de escola, que os meus vídeos, já mandando um abraço para todo mundo, em especial para os alunos da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, Núcleo de Moradores 10, área irrigada de Petrolina, também para os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa, em Juazeiro da Bahia de Todos os Santos. Então vamos ao que temos que falar, que é importante nesse vídeo. A gente tem exemplos de centenas de espécies. O planeta Terra, segundo os relatos, tem 4,6 bilhão de anos de formação. Seu início de existência, ele passou pelo menos 1 bilhão de anos. Esse bilhão de anos, ele não tinha condição de ter vida, porque era muito quente, tinha mudanças muito drásticas. A Terra era um verdadeiro reboliço. E depois de passar 1 bilhão de anos, ou seja, 3 bilhões e meio de anos, por aí, começou a ter os primeiros seres vivos. E esses seres vivos, por processo de evolução, que eu já tratei em outros vídeos, foi formando a biodiversidade do planeta. Bom, eu gosto muito de entrar nessa vibe, nesse viés, para você entender, ou seja, seguir muito essa linha. Mas se você for até para o ponto de vista cristão, porque até na explicação da origem da vida são 3 explicações: divina, Deus criou tudo. Aqui não vou discutir esse ponto, porque eu estou falando de biologia, falando de ciências da vida. A vida aqui na Terra começou por panspermia, ou seja, pode ter vindo de qualquer outro lugar, de fora da Terra, de outro planeta, por exemplo, de Marte, por exemplo. Como chegou aqui, através de meteoritos. Possibilidade, sim. E ter acontecido por evolução química, reações químicas até, e formando as primeiras moléculas, biomoléculas, teoricamente, para formar a vida. Foi se organizando, isso é uma possibilidade. Mas, dependendo disso, vamos entender. Os seres vivos, eles não poderiam, se fosse divino, não poderia estar em todo lugar. Por quê? Porque Deus não ia dar essa condição. Deus não daria essa condição. E o bicho que está aqui no sertão, ocupar o litoral, tem aquele sim. Mas imagina todos os seres vivos, se ele resolvesse por um motivo ou outro, chegar e conseguir viver em todos os lugares da Terra. Imagina que eles agora migrassem tudo para o sul do Brasil. Vamos pensar só em Brasil. Pouco saísse tudo todo para a Amazônia. A pessoa da Amazônia possui a maior biodiversidade da Terra, não suportaria. Então o que esses bichos, diria que pirata, vou tratar esse nome pirata. O que são esses seres vivos pirata? Eles têm vários motivos. Vamos pegar aqui, já que eu vou fazer uma abrangência geral, de micro-organismo a máximo, a macro-organismo no máximo. Por exemplo, os micro-organismos. Aqui tem micro-organismos como os vírus que causam dengue, que eles foram traduzidos na América, sequer assim no continente americano, porque são endêmicos da África, parte da África, de ecossistema da África e da Ásia, não da América. Como que eles chegaram até aqui? Da seguinte maneira. Assim, as possibilidades. Aqui, vamos fazer aqui, traçar aqui uma linha no tempo. Desde da chegada da invasão dos europeus aqui na América, eles começaram, logo em seguida, a trazer pessoas da África. Diz que veio nas embarcações, introduziram o mosquito aqui. O mosquito introduziu pessoas que estavam com a virose, ou que ele já veio contaminado, eu acho pouco provável, que a vida do ciclo de vida do mosquito, que é o Aedes aegyptense, não por causa do ser encontrado localizado no Egito. Aí eles transmitiram a doença, porque eles são vetores, não tem doença, o mosquito não tem doença. Quando ele suga o sangue de uma pessoa que está com o vírus, ele adquire o vírus. Quando vai sugar o sangue de outra pessoa que não tem o vírus, ele passa o vírus para essa pessoa. Então aqui nós temos 4 tipos de vírus que causam a dengue. O mosquito não é nosso, os vírus não são nossos, e foram introduzidos aqui na América através. Aí diz que no início do século XX foram
extinto os mosquitos. Sem vetor não tinha como a doença se propagar, porque não passa com contato físico, não é transmitida pelo ar. Ou seja, não há um processo infecto contagioso. Tem que um vetor agir ali. O vetor é o mosquito que transfere o vírus de uma pessoa infectada para uma não infectada, vai infectar essa outra. Nesse caso, no chamado milagre brasileiro, foram trazidos muitos pneus. Esses pneus vieram com os ovos do mosquito Aedes aegypti, chegou aqui, eclodiu, teve que vir gente lá que se contaminou na África ou na Ásia. Aqui a pessoa chegando contaminada e o mosquito foi só a gota d'água para o mosquito sugar o sangue dessa pessoa que estava com dengue, dengoso, vem de dengoso, lá da África, e transmitir para as pessoas sadias. É assim que a doença se propagou. Quando a gente, então isso aí são exemplos de micro-organismo e macro, não, diria que multi-indivíduos pluricelulares, no caso os mosquitos, que estão aqui que não são nossos, são invasores. Tanto o causador da doença quanto o vetor são exóticos. Se a gente pensar no que a gente consome no Brasil, saiu até um documento recentemente aí, o pessoal da Bahia, dia 1º, no Diário Oficial da União do Estado da Bahia, uma publicação. Essa publicação falou de espécies invasoras. Tem centenas lá, quem tiver curiosidade, vou até deixar aqui como você encontrar o número, que aí você vai lá no próprio Google, que você pesquisa e encontra. Diário Oficial, ele é versão online. Está na internet. Tá bom? Então, o que a gente consome no Brasil, seja grãos, origem vegetal, origem animal, basicamente é tudo exótico. Foi introduzido, é invasor. Você pensar, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, o pessoal gosta, legal, mamífero, caprinos, gado caprino. Ele está no sertão, foi introduzido, ele é exótico e causa bioherbivoria. Processo chamado herbivoria, um desequilíbrio ecológico. Ele mata, inclusive, quando está nascendo, mata a maioria das plantas da caatinga que ele come. Ele é um grande destruidor. Ele não é daqui, ele é da Ásia, da África. Foi trazido para a América. Pensar o gado bovino, o gado ovino. Pensar as aves de corte, nós temos as galinhas de corte e poedoras. Também a mesma coisa. Pensar na questão do grão, o que tinha aqui na América era o milho, mas nem sequer tinha aqui no Brasil. Ele tinha mais para a América Central. Tinha algumas leguminosas que os nativos já utilizavam, a mandioca, mas se você pensar, arroz é da Ásia, o trigo também, tá bom? Se você pensar, é do Oriente Médio a uva, a manga é asiática, os cítricos, por exemplo, a laranja. Então, isso é invasor. Por que invasor? A gente diz invasor, mas aí foi invasão, foi o homem quem fez. Porque o homem introduziu aqui. Se a gente pensar, agora bichos que não servem de nada, como por exemplo o pardal. O pardal, ele foi trazido com um objetivo no início do século passado. Qual era o objetivo? Ele ser um predador de mosquito. Ele não tem essa eficiência, ele se alimenta de insetos sim. Segundo estudos, 30% da sua dieta alimentar é carnívora, ou seja, é mosquito, é insetos. Mas não é o mosquitinho aquele que transmite doença. Ele não consegue, ele pega um ou outro. Ele pega outros bichos mais lentos, outros insetos parados, inclusive. O mosquito pouco fica parado quando o bicho grande se aproxima, por deslocamento de vento e outros, ele voa. Então o pardal não consegue, não tem essa eficiência. A nossa sorte é que o pardal está dentro de cidade, ele acompanha só a questão urbana, ele não conseguiu entrar no mato. Se entrasse, ele ia dizimar muitas espécies. Mas ele desloca as espécies que estão também junto da cidade. Outro é o pombo, que é da Ásia, pombo doméstico. Só é um reservatório de muitas doenças, não tem nenhuma melhoria, nenhuma eficiência. Outro bicho que nunca foi criado, na verdade, até onde eu sei, na pesca do Oceano Índico, que está no arquipélago de Fernando Noronha, é o peixe-leão. Esse peixe-leão foi os norte-americanos que trouxeram, imagina, olha, a pessoa dizendo, como que ele ia chegar aqui? O bicho tem que nadar, depende de água. Como que ele ia chegar aqui no Atlântico, quase no Atlântico Sul, mas perto do Atlântico Norte, que é na costa do Rio Grande do Norte. A gente for pensar o arquipélago Fernando Noronha, conjunto de ilhas, né? Você sabe isso aí. Então, como que ele chegou ali? Ele chegou porque os norte-americanos piratearam esse bicho lá do Oceano Índico, trouxeram para suas dominâncias. Quando o bicho não teve valor, largaram nas águas oceânicas e ele chegou aqui, causando um prejuízo enorme
para a ictiofauna marinha do local, também para a pesca, para o turismo, que o bicho é cheio de um negócio como espinho. Eu deixo aqui a fotinha dele. Então, quando a gente fala em espécies invasoras, a gente tem que partir do princípio. O processo é antrópico, a espécie invasora é o ser humano, e o ser humano, junto com ela, carrega outros bichos e provoca esse desequilíbrio ambiental. Ameaças seríssimas. Por quê? Para a gente concluir assim, o entendimento, é que quando você retira uma espécie biológica, introduz em outro ecossistema, em outro ambiente no qual ela nunca pertenceu, provavelmente, o que pode acontecer? Ela diminuir bastante, definhar e morrer, ela ficar ali, nunca desenvolver nada, é uma possibilidade, mas isso é a possibilidade menor, e a maior possibilidade é dessa espécie ela crescer violentamente, vou usar esse conceito, esse termo, e perder-se o controle. Tem vários casos, por exemplo, esse bichão nosso aqui, o sapo, o cururu, ele foi levado para a Austrália, lá ela é invasora, lá não tem mais controle, lá é um problema sério. O caso de cupim que ataca as nossas casas, nós não temos mais controle, foi trazido da África e tantas outras. Então entenda essa problemática, e eu faço orientação de pessoas, de crianças, adolescentes, na pré-adolescência, adolescentes e adultos jovens. Eu tenho esse compromisso de dizer para vocês: a chamada espécie biológica invasora, a invasão, aí você tem que partir sempre de um entendimento. A principal é a espécie humana. Que a espécie humana, por pensar, por ter estratégias, por modificar o ambiente muito rápido, ela acaba levando e introduzindo, às vezes, até involuntário, mas na maioria das vezes é voluntário, é por vontade própria, levando outras espécies que causam danos ambientais irreversíveis. Então esse é um problema sério que nós temos. E nós temos, falar de planta, nós temos o garauba indiana, a arborização das escolas. Estou falando das escolas, vocês podem olhar dentro das escolas de vocês, que eu mostro no dia que vocês vão voltar à atividade, você pode perguntar que eu vou mostrar. Praticamente 100% da arborização, tanto da escola Colégio Estadual Rui Barbosa, em Juazeiro da Bahia, quanto da Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, na área rural de Petrolina, são plantas invasoras. Então, a arborização escolar, a arborização, aí segue prédios públicos, também particulares. Se a gente observar assim, arborizações, ou seja, as plantas que são cultivadas, teoricamente, são plantadas dentro das edificações, junto às edificações, seja particulares ou públicas, praticamente, eu diria que 99% são todas exóticas. Quer ser esse conceito de exótico? Qual é o entendimento? É que é um organismo que não pertence àquela localidade, àquele ecossistema. Isso é um apelo muito grande. Parece até aquela questão: santo de casa não faz milagre. O cara tem que trazer algo do fim do mundo para poder usar ali na sua arborização. Ele não pensa que aquilo pode causar. A maioria não sabe, porque isso não é ensinado assim. O que eu estou falando aqui, você pega, lê textos, artigos científicos que não tem, quando deveria ter. Não tem não tem nos cursos superiores. Não estou aqui me gabando, não. O cara não explica direito, dizendo o perigo, explicando que é um organismo invasor. Não tem. Então era isso. Você gostou do vídeo? Comente abaixo. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo. Assine o canal. E pode perguntar à vontade.